Nós vamos falar sobre a relação de Franz Anton Mesmer e magnetismo animal. Mesmer viveu entre 1734 a 1815 e por aproximadamente 75 anos, desde o seu início em 1779, o magnetismo animal floresceu como uma especialidade médica e psicológica. E por outros 50 anos continuou a ser um sistema de alguma influência. O magnetismo animal não é comparável a certas modas médicas que floresceram por algum tempo e depois desapareceram. Teve realmente um impacto profundo na medicina, na psicologia e na pesquisa psíquica, que hoje nós chamamos de parapsicologia. As sementes do pensamento que deram origem ao magnetismo animal podem ser encontradas na tese de Mesmer, que ele escreveu para um doutorado em medicina na Universidade de Viena. Nesse tratado, Mesmer desenvolveu a noção da gravitação animal, uma força que ele considerava tanto a causa da gravitação universal quanto a base de todas as propriedades corporais, que ele acreditava afetar os organismos de uma maneira mais íntima. Mesmer acreditava que a gravitação animal conectava as coisas vivas e as estrelas e era a base para um funcionamento saudável, pois harmonizava o corpo de uma forma comparável à afinação de um instrumento musical. O interesse de Mesmer em forças invisíveis encontrou expressão concreta em sua prática médica inicial, onde ele experimentou o uso de ímãs de ferro para tratar doenças. Impulsionado pelo sucesso, Mesmer entusiasticamente voltou sua atenção para a revisão da sua teoria de gravitação animal, mantendo a sua ideia central de uma força universal que é a base para a saúde e a doença. Ele renomeou essa força como magnetismo animal. Muitas das características associadas ao magnetismo mineral, com o passar do tempo, quanto mais Mesmer experimentava, mais ele se desencantava com o uso dos ímãs de ferro para curar, que deu início às suas práticas. Ele passou a acreditar que o próprio médico é um tipo de ímã especial capaz de canalizar algo invisível ainda desconhecido, que permeia o universo no corpo do doente e produz o equilíbrio magnético necessário para a cura desse doente. Então, Mesmer eventualmente descontinuou completamente o uso de ímãs de ferro, confiando em vez disso a aplicação de técnicas magnéticas animais recém-desenvolvidas. Essas técnicas envolviam os passes magnéticos, ou movimentos de varredura das mãos para direcionar as partes doentes do corpo do paciente. Usando esses métodos, Mesmer realizou algumas curas notáveis, embora controvérsias na Áustria e na Alemanha, e tentou obter a aceitação de sua teoria do magnetismo animal no meio médico de Viena. Ele não teve muito sucesso nesse empreendimento e em 1778 decidiu ir a Paris, onde ele acreditava que as novas ideias eram consideradas mais favoráveis lá. Em Paris, Mesmer criou duas clínicas de tratamento. Uma era para os ricos e a outra para os pobres. Os doentes correram para ele e ele tratou centenas de anos seguintes. Durante esse período, houve entre ricos e pobres testemunhas de serem curados pelo magnetismo animal, em alguns casos até de doenças crônicas de longa duração. Durante esse período, Mesmer fez tentativas para obter o estabelecimento médico de Paris para provar a sua teoria do magnetismo animal. Mas, por mais que ele tentasse, ele não conseguiu uma audiência compreensiva. Pelo contrário, a Faculdade de Medicina de Paris ficou alarmada com a popularidade das clínicas de Mesmer e decidiu suprimi-las. Então, em 1784, foram constituídas duas comissões para investigar o magnetismo animal, ambas designadas pelo rei da França, uma delas formada por membros da Academia Real de Ciências e da Faculdade de Medicina. Incluía alguns dos cientistas mais eminentes do país e funcionava sob a presidência de Benjamin Franklin, então embaixador americano na França.